Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Bom, amigos do nosso programa Franguinho Sem Censura, hoje estamos com um grande amigo, um grande jornalista, Wilson Baldini Júnior. O Baldini, todo mundo acha que ele é especialista em boxe, ele é especialista em tudo, um grande jornalista, um craque do jornalismo. Essa semana, o Baldini, nós perdemos o José Adilson Rodrigues, o Maguila, né, um esportista carismático que fez história. Eu queria te perguntar, queria primeiro te agradecer e te perguntar o que foi o Maguila para o boxe brasileiro. Ele ficou no mesmo patamar de Éder, Servílio, João Henrique, Miguel de Oliveira. Ele teve nesse patamar. Ele, como peso, acho que no peso pesado é mais difícil você se manter lá em cima, porque a bucha é violenta. Então, o que foi o Adilson Maguila para o boxe brasileiro? Amalfi, obrigado pelo convite aí. Falar de boxe é sempre muito gostoso, né? Olha, se a gente for falar tecnicamente, lógico que o Maguila tinha muitos problemas, né? Tecnicamente, ele foi um cara forjado para atacar, né? Ele não teve uma formação global do boxe, né? Ele teve uma formação que era uma formação antiga, de que tinha que se atacar e tal, e isso ele fazia bem. Ele tinha muita força, o Maguila era muito forte, né? O direto de direita dele era muito forte mesmo. Mas ele tinha problemas defensivos, né, para se proteger, e também não tinha resistência aos golpes, né? Então foi isso que não. Esses problemas não deixaram que o Maguila atingisse um nível altíssimo. E também ele competiu com uma geração que era complicada, né? Tyson, Foreman, Holyfield, Lennox Lewis chegando também. Foi muito difícil para ele, né? Riddick Bowe também era daquela época, né? Então foi complicado para o Maguila. Agora, você falou que ele foi carismático. Eu acho que o Maguila, na história do esporte brasileiro, só o Garrincha para se igualar ao Maguila nesse aspecto, né? Era puro carisma, né, o Maguila, um negócio assustador. E eu acho que juntando tudo isso dentro e fora do ringue, a gente não pode deixar o Maguila abaixo do Popó, por exemplo, mesmo com os 4 títulos mundiais do Popó, né, que foi monumental e que tem um nome muito grande no exterior. Mas o Maguila está ali, ó. Mesmo não ter conquistado um título mundial. O Éder Joffre a gente nem fala, né? Porque o Éder era como o Pelé, por exemplo. A gente fala demais, mas na hora que vai comparar, não dá para comparar, né? Porque o Éder era um semideus, né? Uma perfeição praticamente. Então, mas o Maguila está abaixo. O que eu acho é que o Maguila, então, tecnicamente, ele pode até ficar abaixo do Popó, do Miguel de Oliveira, do João Henrique, enfim, dos outros lutadores, mas o pacote do Maguila, né, o pacote do Maguila o coloca no mais alto patamar, né, só ficando evidentemente abaixo do Éder Joffre, que era, né, não tem. O Maguila, vocês lembram, né? O pessoal pode ter algum pessoal mais novo que não sabe, mas as lutas do Maguila, quando foi assim, o Maguila começou em 83, aí já em 84 já estava, né, explodindo e nem tinha Mike Tyson ainda. Eu lembro de meus amigos lá na rua, lá na Barra Funda, todo mundo gostava de boxe, né? Todo mundo gostava. E a gente ia na rua ver a luta do Maguila. Então a gente ia na padaria, né? Num bar, e ficava a televisão ligada ali na Bandeirantes, aquela televisãozinha pequena, não tinha essas coisas de streaming aí, de internet, televisão grande, nada, era televisãozinha pequena, né? E ficava aqueles 25, 30 caras ali vendo a luta do Maguila, né? Então era como se fosse uma Copa do Mundo, uma final de Campeonato Paulista, brasileiro. O Maguila se igualou ao futebol, né?
Era um negócio assim extraordinário. E as lutas grandes dele, aí, eu lembro a luta do quebra-ossos de Smith em 87, eu trabalhava na Jovem Pan, tinha acabado de começar a trabalhar lá, comecei a trabalhar em julho, a luta foi em agosto, no mesmo dia de Corinthians e São Paulo, foi 3-3, né? Aquele jogo no Morumbi. São Paulo fez 3-0, o Corinthians empatou 3-3, né? E aí eu estava trabalhando na Jovem Pan, desci a pé, correndo, da Jovem Pan até o ginásio do Ibirapuera, com o ingresso na mão. Quando cheguei lá, o cara falou: ó, não adianta você ter ingresso, não vai entrar. Eu falei: como não vai entrar? Não, 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 nós fechamos os portões aqui, não tem como entrar. E eu fui sentar na última fileira da arquibancada, de tanta gente que tinha, né? Então, por isso tudo aí, a importância do Maguila para o boxe brasileiro é um negócio assim que não, só acho eu, comparado ao Éder Joffre e Popó, né? Legal. Agora é o seguinte, o Lito mandou duas perguntas pelo vídeo, ele vai ter um vídeo dele, e eu vou fazer as perguntas aqui e você responde ao Lito, tá? E aí na edição a gente fala. Baldini, uma pergunta que sempre teve na minha cabeça, e eu queria uma avaliação de um especialista do teu patamar, do teu nível. Até que ponto no pugilismo o Maguila poderia ter chegado se não fosse a promoção do Luciano do Vale e da empresa dele, a Luke? Eu tenho mais uma perguntinha também. Toda essa promoção que foi feita para o Maguila foi uma bênção ou foi uma maldição para a vida dele? Olha, Lito, eu acho que a promoção, sem a promoção, ninguém vai a lugar nenhum, ainda mais no Brasil e no boxe, né? É só a gente comparar com o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, quem que fala do boxe? O que temos de boxe na televisão? Né? Não temos nada. O Brasil teve um campeão mundial, o Patrick Teixeira, que ganhou pela condição dele, pelo trabalho feito por um promotor brasileiro. Isso é um feito monstruoso. Ele ganhou o título em Las Vegas por pontos, diante de um dominicano que tinha um amparo norte-americano. Então, isso é um feito extraordinário, uma vitória monstro que o Patrick Teixeira conseguiu, lá um pouquinho antes do início da pandemia, né, 2019. Então, isso foi um feito absurdo. Agora, o Maguila teve o apoio do Luciano, da Bandeirantes, Poxa, fantástico. Né? Sem aquilo, ele não chegaria como outros não chegaram. Não tem como chegar. Porque você precisa do dinheiro para entrar no mercado internacional. Agora, se o apoio foi bom ou ruim, foi ótimo. Foi ótimo. Ah, mas ele teve problemas. Problemas em relacionamento tem. Todo tipo de relacionamento tem problema. Ele teve problema com o Luciano no final. Porque, eu vou até falar um negocinho rápido, o Luciano cometeu um erro no final, que foi colocar o Maguila diante do Holyfield. Quando ele viu que lutou com o Holyfield e perdeu, ele falou: não tenho mais o que tirar do Maguila. E ele se tirou, ele se retirou. Se retirando, ele achou assim: pô, agora o Maguila vai parar. Não, o Maguila não parou. E aí o Maguila mostrou a força que ele, Maguila, tinha de ficar lutando pelo SBT, pela Record, pela Manchete, ganhando muito dinheiro, lógico, tendo problemas, né, que a gente sabe, problemas de lutar muito, até muito tarde, que depois causaram problemas para ele físicos, né? Mas eu não acho que a relação dele com a Bandeirantes, com o Luciano, tenha sido ruim. Sem essa relação, ele não iria a lugar algum. Então, para a gente, né, encerrar, porque sensacional esse papo com o Maguila, você que conviveu de perto, como foram os últimos anos dele? Ele, financeiramente, ele estava bem, ele conseguiu fazer o pezinho de meia, e a gente estava conversando antes de começar o programa a respeito da esposa dele, a Irani, que
foi uma grande companheira, ficou com ele até o final, né, o Baldini? O Maguila, ele, um pouco antes de ficar doente, até depois, né, ele demonstrava que não tinha problemas financeiros, né? Não era nenhum jogador de futebol aí milionário, mas não tinha problemas financeiros. Ele tinha o tratamento dele, era pago pela própria clínica, né? Segundo a Irani, eles não tinham esse gasto, que é bastante grande, né? Mas ele tinha imóveis e tudo mais que mantinha a vida do Maguila estável. Né? Esse tipo de problema ele não tinha, pelo menos é o que a Irani fala para a gente e o que demonstra para a gente. Né? E com relação à vida dele mesmo, ele vivia limitado, né? Uma doença degenerativa, mas que nos últimos tempos, com a ajuda de amigos e familiares, estava entrando até na rede social. Ele estava fazendo sucesso aí no TikTok, porque se comunicar o Maguila sabia, né? Com o povo principalmente. Agora, com relação a Irani, o que falar, né? Porque ela começou, quando casou com ele em 88, todo mundo falava, esse casamento aí vai durar mais 6 meses, ela vai ter um filho dele e tchau, né? Aí quando ele parou de lutar, pô, agora vai largar dele, pô, vai ficar com ele agora? Vai ficar nada. Continuou. Ele ficou doente. Agora vai largar dele, agora não, continuou com ele, né? E estava lá infelizmente no velório, no enterro na sexta-feira, né? Então, que falar da Irani, né? Não, mas eles tiveram uma briga. Bom, quem é casado e não teve briga com a mulher não casou, né? Não existe isso, né? Então a gente não tem o que falar. A Irani foi realmente exemplar, ficando ao lado do Maguila até o final. Baldini, eu te agradeço demais. A gente poderia ficar aqui falando um tempão. Falando um tempão. E o Maguila também era fã do Bezerra da Silva. Acho que ele está lá em cima agora, cantando um pagodinho com o Bezerra da Silva, né? Ele chegou a gravar disco, né? Ele chegou a gravar disco, inclusive do Bezerra da Silva, Almir Neto, né? Ele gostava de samba raiz, né? O Maguila, gafieira, né? Gafieira. Dos excluídos, né? Então, eu acho que lá em cima ele não vai ser mais servente de pedreiro, não, como ele começou, ele vai estar descansando, o bom descanso, cantando um samba com Bezerra da Silva. Muito obrigado, Baldini, muito obrigado e até breve. Volte quando quiser. Muito obrigado, eu que agradeço vocês aí. Tchau, tchau. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.